Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. E a aula de hoje eu vou falar sobre as instalações elétricas em grande afluência de público. A norma que atende às instalações elétricas de grande afluência ao público é a NBR 13570. Então, o foco da aula é apresentar as características da NBR 13570 para vocês. Boa aula e prestem bastante atenção nas características dessa norma. Olá, boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Agora a aula de hoje é sobre a NBR 13570. Então o foco é apresentar para vocês os objetivos da NBR 13570. Primeiramente, o que é a NBR 13570? Ela, na verdade, ela fixa os requisitos exigíveis às instalações elétricas de afluência de público, né? Então, instalações elétricas com grande afluência do público, nós temos que atender a alguns requisitos estabelecidos pela 13570. E os demais requisitos serão cumpridos pela NBR 5410 de 2004. Então, a 13570, ela fixa os requisitos exigíveis às instalações elétricas em locais de afluência ao público, com o objetivo de garantir o funcionamento adequado das instalações, garantir a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens. Muito parecido com os objetivos da 5410 de 2004. A 13570, ela traz particularidades para instalações elétricas de grande afluência ao público. Aquilo que não está constando na 13570 é utilizado a 5410 de 2004. O que são esses locais de grande afluência de público? Primeiro, podemos citar circos, salas de cinemas, parque de diversão, campo de futebol, estádio de futebol e feiras, tanto fechadas quanto feiras abertas. Então, ela vai definir os requisitos necessários para garantir a segurança das pessoas, dos animais, conservação dos bens, em ambientes como circos de grande afluência do público, circos, cinema, parque de diversão, estádio de futebol, feiras abertas, não abertas. Isso é importante. Tudo que não estiver prescrito, isso é importante, tudo que não estiver prescrito na 13570, você como projetista deve utilizar a NBR 5410 de 2004. Então, para ambientes de grande afluência do público, instalações elétricas em grande afluência do público, utilizamos a 13570. Quando a 13570 não prescrever um determinado item, você deve atentar aos que estão prescritos na NBR 5410 de 2004. Isso deve ficar bem claro, que alguns requisitos estão definidos na 13570, aquilo não estiver definido, você vai utilizar a NBR 5410. Bom, primeiramente, quais os demais locais em que a NBR 13570 deve ser aplicada? Em auditórios, salas de conferências, reuniões, cinemas, hotéis, motéis, similares, locais de culto, estabelecimentos de atendimento ao público também, bibliotecas, arquivos públicos, museus e salas de arte, teatros, arenas, casa de espetáculos, salas polivalentes ou modulares, galpões de usos diversos e usos sazonais, lojas de departamentos, restaurantes também, lanchonetes, cafés e locais análogos, boates, né? Estações e terminais de serviço de transporte.
Então, ela se aplica a locais de grande afluência de público. Aquilo que não estiver prescrito na 13.570 deve ser aplicado a 5410. Bom, vamos agora aos pontos importantes da NBR 13.570. Qual ponto que eu vou tratar com vocês? Em relação aos condutores. Ela estabelece que todos os condutores em instalações elétricas de grande afluência ao público, circos, teatros, salas de reuniões, de eventos, boates, todos os condutores devem ser de cobre. Não é permitido também, olha que importante, não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria de locais de grande afluência de público. Outro ponto muito importante está aqui. Todos os condutores devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, conforme as normas técnicas NBR 6245 e 6812. Enquanto a NBR 5410, ela permite você usar cabos não resistentes a chamas, aqui não. A 13.570 estabelece que todos os condutores devem ser de cobre e todos os condutores devem ser resistentes à chama. O que é isso? Está escrito aqui, condutores resistentes à chama. Mesmo com a exposição à chama, a chama não se propaga ao longo do isolante do cabo. Os cabos Syntenax, como exemplo, Antiflam e Noflam são exemplos de cabos resistentes à chama. Então, vai ter uma festa junina, vai ter um circo, vai ter uma exposição em área aberta ou área fechada. Os cabos a serem utilizados, conforme estabelece a 13.570, são cabos de cobre e os cabos, os condutores, devem ser resistentes à chama. Cabos resistentes à chama são aqueles cabos que não propagam a chama, são resistentes a ela, que é o isolamento. É o exemplo do cabo Syntenax Antiflam. Tá? Então, isso é um ponto importante que eu extraí da 13.570 para vocês. No caso de utilização de condutos, que são os eletrodutos que transportam os cabos, esses devem ser fechados, conforme a 13.570, para instalações elétricas de grande afluência ao público, devem ser fechados, flexíveis e resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio. Então, os condutores devem ser anti-chamas, os cabos não podem instalar embutido em alvenaria. E outro detalhe, os cabos são de cobre e os condutos, que são os eletrodutos, devem ser anti-chamas e flexíveis. Isto para instalações elétricas de grande afluência ao público. Bom, aterramento. A NBR 13.570, ela estabelece que as instalações elétricas de grande afluência ao público, que são instalações elétricas temporárias, devem utilizar os esquemas de aterramento. E ela define dois esquemas de aterramento. O esquema de aterramento TT ou TN ou TT. O esquema TT possui um ponto, a primeira letra possui um ponto da alimentação aterrado, estando as massas das instalações elétricas ligadas a um eletrodo de aterramento distinto, tá? Eletrodo de aterramento distinto. Então, vocês veem aqui, eu tenho um ponto da alimentação aterrado, que é o neutro, e eletrodos distintos, Eletrodos distintos para os condutores de proteção. As massas ou as carcaças dos equipamentos são aterrados por eletrodo distinto ou distintos. Aqui é um exemplo também, onde tem um ponto da alimentação, geralmente um neutro, e eletrodo distinto, não conectado ao
neutro, tá? Não ligada ao neutro, eletrodo distinto. Então, não, é um circo, não precisa ter aterramento. Não, é uma feira de eventos. Não precisa ter, precisa. É necessário. A 13570 estabelece esquema TN ou TT. O esquema TN, ele possui um ponto da alimentação aterrado, tá aqui o neutro aterrado, né? Aí a gente tem as configurações TNS e TNC, né? TNS, um ponto da alimentação aterrado, sendo que as massas ligadas a esse ponto. Então tá aqui um ponto, as massas ligadas ao ponto que está aterrado. Então, o condutor PE e neutro, eles são aterrados num eletrodo, e eu tenho na configuração TNS, eu tenho um condutor de neutro e um condutor de terra separados. Então, essa é a configuração permitida. TNC, eu tenho o condutor que a gente chama de PN. O aterramento só é feito lá no neutro e esse condutor de neutro serve como condutor de terra. Essas são as duas configurações permitidas pela NBR 13570 para instalações elétricas em grande afluência de público. Outro ponto muito importante que eu friso aqui para vocês, todas as tomadas de corrente devem possuir terminal de aterramento. Então, vai fazer a instalação de um circo, vai fazer a instalação de uma festa junina, é um evento de grande afluência do público, é importante nós termos tomadas com ponto de aterramento, ou seja, com pino de aterramento. Isso é muito importante. Bom, outro detalhe aqui que eu trago para vocês, característico da 13570, nos circuitos com área superior a 100 metros quadrados, locais acessíveis ao público, eles devem ser previstos no mínimo 2 circuitos terminais de iluminação. Então, veja vocês vão fazer uma instalação em um local de grande afluência de público, em um circo. E esse circo tem uma área de 400 metros quadrados, um exemplo. Área superior a 100 metros quadrados, você deve ter no mínimo 2 circuitos terminais para iluminação, ou seja, 2 circuitos para iluminação. Isso é muito importante, né? Que você tem que ter no mínimo 2 circuitos para iluminação em área superior a 100 metros quadrados. Outro ponto importante que eu trago para vocês, para equipamentos com corrente nominal superior a 16 amperes, devem ser previstos circuitos terminais independentes. Então, lá era superior a 10 amperes, na 5410. A 13570, para equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes, devem ser previstos circuitos terminais independentes. Então, para a concepção dessa aula, foi utilizado a NBR 13570, que é uma norma para instalações elétricas de grande afluência ao público, onde ela traz alguns detalhes. A norma não é muito grande, ela tem 9 páginas. Ela é apenas um complemento da NBR 5410. Então, fiquem sempre ligados aí no nosso canal da Universidade da Elétrica.